Vamos lá, questão número 29. A questão aí que, se tiver crianças no ambiente, melhor tirar as crianças do ambiente. Agora a gente começa aí a falar de questões de gente grande. É uma questão que tem vários itens aí de verdadeiro ou falso. E em particular um dos itens fala sobre a área de triângulo, Você começa a questão com uma equação, z ao cubo menos 1 igual a zero, que nem é uma equação assim que assusta tanto. E no meio das afirmações o cara chega a falar de área de triângulo. Você pode pensar, pô, o que está acontecendo? Então assim, é uma questão para você ter atenção. A gente vai explorar aqui, começar a explorar de forma bem profunda a radiciação de números complexos. Então vamos lá, eu vou inclusive fazer dois vídeos aqui. Primeiro eu vou fazer um vídeo para resolver a equação e depois no outro vídeo eu analiso as afirmações a partir do que eu obtiver aqui. Então ele falou, considere essa equação z ao cubo menos 1 igual a zero, mas ele falou para considerar essa equação no conjunto dos complexos. Isso é um grande diferencial, porque se ele fala dessa equação no conjunto dos reais, aquela equação é isso, z ao cubo igual a 1. Se eu fosse pensar no conjunto no universo dos reais, só tem uma resposta. Z ao cubo igual a 1 quer dizer que o z é a raiz cúbica de 1. Se eu estiver pensando só em números reais, a única possibilidade é 1. Então, até você ver números complexos, isso aqui seria uma equação trivial. Pô. Z ao cubo igual a 1, z é igual a raiz cúbica de 1. No universo dos números reais, a única raiz cúbica de 1 é 1. O grande ponto é que não estamos trabalhando no conjunto dos reais. A gente ampliou aí os horizontes e está falando de números complexos. Então, eu vou precisar tirar a raiz cúbica de 1 aqui. Eu vou ter que fazer aqui z raiz cúbica de 1. Mas eu quero z raiz cúbica de 1 nos complexos. E aí, nos complexos, tem que lembrar de radiciação. Na radiciação de complexos, você tem duas propriedades bem marcantes. Primeira coisa, se eu vou tirar a raiz cúbica de alguma coisa, se está no universo dos complexos, eu vou ter três respostas diferentes. Então, se você tirar a raiz cúbica, você vai ter três respostas diferentes. Se por acaso eu tirasse raiz quinta, eu teria 5 respostas diferentes. Se eu tirar a raiz sexta, eu vou ter 6 respostas diferentes. Então a primeira coisa é isso. Isso certamente foi visto nos vídeos de teoria, e se você não tiver visto, se você não viu, ou se você viu e não percebeu a importância, para tudo, para o vídeo agora e anota isso. Você tirou a raiz cúbica nos complexos, você vai ter 3 respostas. Se eu tivesse tirado raiz quinta, eu teria 5 respostas. E assim vai. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, que também se você não parou para perceber a importância na hora e agora, é a seguinte. Se eu tirar a raiz cúbica, os pontos que representam as 3 respostas vão formar um triângulo equilátero. Se eu tivesse tirado a raiz quarta, os 4 pontos que representam as raízes quartas vão formar um quadrado. Se eu tivesse tirado a raiz sexta, os 6 pontos que vão representar essas raízes sextas vão formar um hexágono regular. Então, as raízes enésimas de um número complexo qualquer, primeiro são n, tirei raiz enésima, vou ter n respostas, e segundo que essas n respostas, se você marcar os pontos, você vai ter sempre um polígono regular de n lados. Então, é daí que vem a ligação para você pegar um negócio desse e depois surgir, brotar com uma pergunta sobre geometria. É por causa disso. Aí vamos lá. Vamos construir isso usando a fórmula de radiciação que vocês viram. Z ao cubo igual a 1. Bom, radiciação de complexos, para a gente fazer mesmo de forma completa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o complexo que a gente vai tirar a raiz na forma trigonométrica. Eu até fiz isso aí em questões anteriores, numa questão anterior. Então a primeira coisa eu vou representar o 1 na forma trigonométrica. E isso, especialmente para esse número aqui, é altamente contraintuitivo você querer pensar em colocar na forma trigonométrica, porque o 1 já está tão bonito, Um dos números mais bonitos que tem é o 1. E eu vou deixar o 1 feio, porque eu vou ver o seguinte, o 1 é 1 mais 0i. Então a representação dele aqui no plano de Argand-Gauss, parte real, parte imaginária,
Opa, não é I aqui, aqui é 1. Aqui é 1. O 1, ele está aqui no eixo real, né? Porque o 1 eu posso ver como 1 é 1 mais 0i. Se ele é 1 mais 0i, a parte real dele aqui é 1 e a parte imaginária é 0. Por isso que ele está no eixo real. Então olha esse complexo aqui, que é o que representa, o desenho, né? A figura que representa o número complexo 1. Bom, o tamanho aqui é 1, então o módulo dele é 1. E qual é o ângulo que esse cara está fazendo com o eixo real? Ele está no eixo real, então o ângulo que ele faz com o eixo é 0. Então o número 1, simples número 1, se eu passo isso para a forma trigonométrica dos complexos, enxergando o 1 como um número complexo e passando na forma trigonométrica, ele vai ser 1 cis de 0. Na forma trigonométrica ele é 1 cis de 0. Se fosse na forma algébrica, seria 1 mais 0i. Isso é a forma algébrica dele, isso é a forma trigonométrica. Só que eu preciso da forma trigonométrica para tirar a raiz, por isso que eu estou usando essa. E isso é altamente contra-intuitivo aqui, né? Porque você pensar em escrever o 1 desse jeito, você, poxa, ele está tão lindo assim, né? Por que eu vou deixar ele feio? Pois é, tem que deixar feio. Então, primeiramente é isso. O 1 é 1 cis de 0. Aí agora, o z ao cubo é igual a 1. Então, o z é a raiz cúbica de 1. Só que eu estou vendo a raiz cúbica de 1 desse jeito. Aí qual é a fórmula que a gente viu de radiciação de complexos quando eu estou na forma trigonométrica? Eu tiro raiz do módulo, então vai aparecer raiz cúbica de 1. E o ângulo eu divido por 3. E não esquece que é a parte que faz aparecer todas as coisas extras do 2κ sobre 3. Já que eu estou tirando raiz cúbica, tem que aparecer 2κ sobre 3. E o k vai ficar variando, a gente vai ver as possibilidades do k ali para a gente ter respostas diferentes. Aí, para tudo, que agora a gente tem um negócio aqui que causa extremo desconforto normalmente no aluno. Daqui para lá, eu estou dizendo aqui que raiz cúbica de 1, eu estou substituindo isso aqui por 1. E isso é um negócio bizarro na cabeça do aluno quando ele está vendo isso aqui, sem prestar atenção no que está acontecendo. A gente está fazendo toda essa palhaçada aqui justamente para calcular a raiz cúbica de 1. Né? Toda essa palhaçada aqui está surgindo para calcular a raiz cúbica de 1. Aí, no meio desse cálculo de raiz cúbica de 1, dentro dessa raiz cúbica de 1, aparece raiz cúbica de 1. Quer dizer, apareceu raiz cúbica de 1 de novo. Só que aqui eu estou pegando raiz cúbica de 1 e não estou inventando nada. Só estou dizendo que raiz cúbica de 1 é igual a 1 e pronto. Aí a grande pergunta é, por que eu estou fazendo tudo isso para calcular a raiz cúbica de 1, se na hora que apareceu aqui um raiz cúbica de 1, eu simplesmente disse que era 1. Se a raiz cúbica de 1 já estou dizendo que é 1, por que eu não digo que é 1 e pronto, acabou? Preste atenção, garoto. Presta atenção. Isso aqui representa o módulo do número complexo. Se isso aqui representa o módulo do número complexo, isso aqui é um número real. Quando eu estou pensando no número complexo separado em módulo e argumento, o módulo é um número real. Então essa raiz cúbica de 1 aqui é a raiz cúbica de 1 que você fazia antes de pensar em números complexos. Porque isso aqui é um número real. Então nos números reais, raiz cúbica de 1 é 1. Então por isso que aqui nessa parte eu não estou inventando moda. Mas aqui no início da questão eu estou inventando moda porque essa equação, o enunciado disse que está no universo dos complexos. Então essa que é a diferença. Se eu estiver no universo dos números reais, raiz cúbica de 1 é 1. Pronto. Se eu estiver nos números complexos, eu tenho que fazer essa palhaçada toda. Então a resposta aqui para o Z ficou 1 cis de 2κ sobre 3. E não acabou ainda, eu tenho que fazer o k variar, o k é o número inteiro que a gente vai ver que vai poder ser 0, 1 ou 2. E a melhor coisa aqui, eu já fiz o desenho, porque já vai ficar melhor até para ver o tal do triângulo que eu falei. Então quando o k é igual a 0, isso aqui vai dar 0, né? Porque vai ficar 2 vezes 0 aqui, vai ficar 0. Então quando o k é igual a 0, eu tenho um número complexo cis de 0. Quem é o número complexo cis de 0? É justamente o 1. Então aqui vai dar o número 1. Isso aqui é 1, pô. Claro, né? Eu sei que quando eu tiro raiz cúbica de 1,
uma das respostas é a 1 mesmo. A questão é que se eu tiver nos complexos eu tenho mais duas. Eu estou atrás das outras duas, mas uma resposta tem que ser o próprio 1. Quando k igual a 1, aqui fica 2π sobre 3. 2π sobre 3 é 120 graus. Então eu vou ter o complexo cis de 120 graus. Quer dizer, ele faz um ângulo aqui de 120 graus. Tá aqui ele. Cis de 120 graus, aqui o cosseno vai ser menos meio e o seno é raiz de 3 sobre 2. Então é um número complexo menos meio mais raiz de 3 sobre 2i. Olha só que bizarro. Se você tira a raiz cúbica de 1, uma das respostas é o 1, que você já sabia. E agora eu estou descobrindo que uma outra resposta para a raiz cúbica de 1 é isso. Esse número horroroso aí. Para você conferir, se você não acredita, é só você pegar isso aqui e levar ao cubo. Se você levar isso aqui ao cubo, vai dar 1. De novo. E, por fim, quando o k é igual a 2, aqui vai ficar 4π sobre 3. 4π sobre 3 é o 240 graus, que é esse cara aqui. Então aqui eu tenho 240 graus. Então eu tenho 120, agora eu tenho aqui mais 120. E esses 240 graus, o cosseno continua sendo menos meio, mas o seno deixou de ser raiz de 3 sobre 2 e ficou menos raiz de 3 sobre 2. I, faltou o i aqui. Tá lá. Por que para no k igual a 2? Se eu pensar em k igual a 3, por exemplo, k igual a 3 aqui, 3 com 3 corta, vai ficar 2π. 2π eu volto para cá, né? 2π eu volto para lá, porque 2π é uma volta completa, que é a mesma coisa que eu já tinha obtido para k igual a 0. Então agora eu não preciso continuar andando com os valores de k, porque eu vou ter valores repetidos. Então aqueles k's que apareceram ali, 0, 1 e 2, são os 3 valores que me dão 3 respostas diferentes. E aí está acontecendo o que eu falei, ó. Primeiramente, se eu tiro raiz cúbica de 1 no universo dos complexos, eu tenho 3 resultados. E observe o seguinte, marcando os pontos aqui correspondentes, eu peguei aqui a circunferência e fatiei em 3 partes iguais, né? Porque 120, 120, obviamente que também vai ser 120 para dar o 360. Então eu tenho 3 pontos igualmente espaçados no círculo. Isso quer dizer que se eu conectar esses pontos, como eles estão igualmente espaçados, eu vou ter aí um triângulo equilátero. Então, tira a raiz cúbica, vai ter 3 respostas, e essas 3 respostas no plano vão formar um triângulo equilátero. Se eu tivesse tirado raiz quarta, eu teria 4 respostas, e essas 4 respostas, quando eu conectasse aí os pontos, eu teria um quadrado. Aí se fosse 5, teria 5 raiz quinta, né? Teria 5 respostas, e as 5 respostas, quando eu conectasse os vértices, eu estaria com um pentágono regular, e assim vai. Então, aguenta aí, no próximo vídeo eu continuo agora a questão, partindo daqui desse negócio que eu obtive para ver as afirmações. Voltamos já.